Divulgando Viola Clássica de volta. Penúltimo hino, só esse e mais um. E esse projeto dos hinos da reunião de jovens termina. Já está dando até um vazio aqui. Mas vamos ver o que eu vou fazer depois. Mais dois hinos e a gente termina esse projeto. Vamos lá. Quando eu comecei a analisar esse hino me parece fácil. Para mim, fácil. E vou explicar por quê. Depende muito da didática que você recebeu, do seu professor, de onde você veio na questão de método, do início do violino, enfim. Vou explicar. Se foi do Suzuki, por exemplo, o Suzuki ele começa com essa configuração da mão esquerda, estou mostrando a direita porque eu estou com a viola na mão direita, mão esquerda. Ela começa com essa configuração da mão esquerda. De acordo com a filosofia, essa é a configuração mais relaxada que tem, o segundo e o terceiro dedo juntos. Então, quando você transforma isso na forma da mão esquerda, estou mostrando a direita, mas a esquerda, você acaba juntando o segundo e o terceiro dedo. Isso aqui, essa configuração, é a configuração de um hino em Sol maior com um sustenido, um hino em Ré maior com dois sustenidos, talvez aí dependendo da altura da viola, um Lá maior também caberia, embora na viola isso não funcione muito. Lá maior é uma tonalidade que foge dessa configuração. Ponto. Se você começou pelo Suzuki, esse hino não vai ser um dos primeiros, porque você vai todos os hinos Sol maior, Ré maior, talvez Lá maior, para depois ir para Dó maior e para depois começar a pegar os hinos com bemóis. Se isso foi a sua origem no violino, se você começou usando o Suzuki, ou se o seu professor trabalha com essa didática, é assim que funciona. Eu sou muito mais tradicional. Eu acredito que o aluno tem que pegar todas as notas no Dó maior. Isso vai fazer sim a diferença na hora de você ensinar, por exemplo, Mi e Fá, que Mi e Fá na corda Ré, certo? Mi e Fá na corda Ré é junto, primeiro e segundo dedo, porém na corda Dó, o Mi vai sair um pouquinho mais separado, não é pouquinho não, vai sair separado e vai juntar, vai fazer essa configuração. Na corda Ré, por exemplo, é essa configuração. Então, na minha didática, eu acredito que o aluno já tem que adquirir essa habilidade assim que já pega a mão esquerda. Então é diferente. Para mim, essa aqui é muito mais cômoda. Por quê? Porque foi a minha posição de origem. Dó maior, com o primeiro e o segundo dedo junto. Entendeu? Embora lá na corda Dó, o segundo e o terceiro vão estar juntos, mas para mim, essa posição é a mais cômoda. Isso aqui, tá, depois de tanto treinar também tá cômoda, mas para mim essa posição de primeiro e segundo dedo é bem mais cômoda. O que faz com que esse hino, para os meus alunos, seja um dos primeiros lá, um dos 10 primeiros hinos que eu passo para eles estudar. Então vai depender muito do método que você fez, de tudo que você aprendeu até agora, para descobrir se esse hino é ideal para você agora, no seu nível. Tá bom? Então tenha isso em mente. Obedeça ao seu instrutor, obedeça ao seu professor. Beleza? Agora, uma análise rítmica, esse hino ele tem o mesmo ritmo do começo ao fim. Assim, a primeira linha, segunda linha, desculpa. Primeiro sistema, segundo sistema, terceiro sistema, quarto sistema, se eu não estou enganado, é sempre o mesmo ritmo. E o ritmo é esse aqui, ó. Olha só. Toda a linha, fiz na corda Sol, somente o ritmo, como se eu estivesse fazendo tá. O ritmo é o mesmo, as notas mudam, mas o ritmo é o mesmo, o que torna um hino bem fácil de se tocar, bem fácil de se tocar. Transformando isso em notas, olha só. Então, esse vai ser o ritmo que você vai usar todo o sistema, mesmo ritmo, só com algumas notinhas diferentes, muito poucas, mas com notinhas diferentes ali, sequência de notas diferentes. Então, já é uma outra coisa boa do hino. Ritmo molezinha, hein? Então, como eu sempre disse nos meus hinos passados, tudo que é molezinha é mais fácil? Não. A gente usa os hinos um pouquinho mais fáceis, no ritmo, na afinação, enfim, para trabalhar outros pontos que a gente precisa trabalhar. E eu acho que nesse hino, nós podemos falar sobre distribuição de arco. Eu sou meio pirado com essa coisa de distribuição de arco. Tá? Eu realmente acho que nesse nível aqui, o aluno tem que se preocupar com a distribuição de arco. Porque lá na frente você tem mais liberdade se você conseguir distribuir os hinos aqui, que são ritmos fáceis, música fácil, e você conseguir distribuir bem no arco,
você vai ter mais liberdade, você vai conseguir ter mais liberdade na mão direita lá na frente. Então prestem atenção nesse hino, porque é um hino que precisa apenas prestar atenção para não cometer erros bobos e básicos que talvez a gente cometa. Sempre toca o hino mais fácil, tá? Então olha só, de novo, cocheia pontuada, semicocheia. Já falamos muito sobre isso. Mais arco na cocheia pontuada, menos arco na semicocheia. Depois temos uma ligadura pontilhada na mesma nota, que vai transformar essa nota numa nota de 2 tempos. Então, o ritmo vai ser isso aqui mesmo, ó. E aí de novo. Simples, tá? Trabalhem muito isso. Eu estou insistindo nessa questão de distribuição de arco, principalmente nas cocheias pontuadas e semicocheia. Essa sequência, nós já falamos muito sobre isso, é talvez um dos erros mais gritantes que a gente comete. A gente não tem preguiça, eu acho que essa é a palavra, de tocar esse ritmo correto. Então, como a gente não quer contar? Eu já sei, você não quer contar não. A gente não quer contar, a gente tem preguiça de contar. A gente tem preguiça de pegar o telefone, a gente fica 24 horas, não, a gente fica 25 horas do dia no telefone, mas a gente tem preguiça de colocar o metrônomo para funcionar e tocar com o metrônomo. Quando a gente toca, a gente não ouve. Enfim, tem várias coisas que eu podia dizer aqui. Então, a questão da distribuição de arco pode te ajudar. Pode te ajudar. Gastando mais arco na cocheia pontuada e menos na semicocheia, você pode ser que você corrija o problema de ritmo que você tem. Então, trabalhe em cima dessa distribuição de arco da cocheia pontuada e semicocheia. Tá bom? Depois dos 2 tempos, de novo, então é só uma questão de você distribuir bem esse um tempo para cima e 2 tempos para baixo. Entendeu? E aí você já aprendeu praticamente a metade do hino, que toda a primeira parte do sistema é exatamente esse ritmo. O segundo ritmo, que também não é difícil, nem um pouco, mas aparece ali uma semínima pontuada que nas proporções assim dobrada no tempo, ela é praticamente a mesma coisa que a cocheia pontuada e semicocheia. Semínima pontuada e cocheia é a mesma coisa que cocheia pontuada e semicocheia, só vai mudar que dobra-se o valor, certo? Ou não? Se eu fizer um tempo e meio na semínima pontuada e cocheia, vai ficar isso aqui, ó, nessa velocidade. Por exemplo, nesse hino, eu vou fazer qualquer arco, tá? Ó. 1, 2, 3. Certo? Se eu fazer mais rápido, se eu fazer num tempo de semicocheia, é praticamente a mesma coisa. Então, se a gente tem dificuldade na cocheia pontuada e semicocheia, provavelmente nós temos na semínima pontuada e cocheia. E quer saber de uma coisa? Nós temos também. Só que a gente não fala muito, porque como nós estamos com o tempo dobrado, essa diferença ela não fica tão visível. Você precisa de uma sensibilidade para entender que a gente toca esse ritmo errado também. Só que a gente antecipa a cocheia. Então é muito normal você querer antecipar a cocheia. Muito, muito, muito normal. Olha só. Você vai ter sempre antecipar essa cocheia e talvez isso seja o maior erro também quando você toca a cocheia contra a semicocheia. A gente tenta antecipar a semicocheia e aí acaba com o ritmo do hino, tá bom? Presta atenção. Mesma coisa que a gente às vezes conta lá na semicocheia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na semínima pontuada também. 1, 2, 3, 4. Só que um pouquinho mais lento, né? Então, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? E cuidado para não gastar muito arco nessa semínima pontuada. Vamos fazer isso aqui, ó. Não gastar muito mais arco em outras notas que não precisa. Gasta um pouquinho menos aqui, olha só. Ó. Aí praticamente todas as cocheias vão ter mais ou menos ali a mesma quantidade de arco. Isso é distribuição de arco, isso é pensar antes de tocar, isso é tentar fazer bonitinho, bem colocadinho, se preocupando com tudo. Aí você não vai dar muito acento, enfim, é isso, tá? Se preocupe com a distribuição de arco. Aproveite esse hino, que é muito mais fácil, para que você consiga tocar ele 99% bem tocado. Tá bom?
eu acho que é isso, não tem mais nenhum, você não tem nem o que falar nesse hino. Cuidado com a respiração, sempre cuidado com a respiração. Quando a gente não retoma o arco, a gente tem a tendência de não respirar. Respira, respira para que ninguém reclame, respira, respira, por favor. Beleza? E eu não podia deixar de ir embora para dizer: comentem, curtam, falem do canal, assistam. Deixa esse canal ser um pouco mais visível. Não é por mim, já disse isso, é por nós violistas. Nós precisamos estar sempre divulgando esse instrumento e essa é a minha missão. Eu peguei isso para mim, falei: não, vou divulgar o instrumento. Tenho colhido alguns frutos muito interessantes, mas precisamos de mais, precisamos de mais. Fizemos aqui um levantamento da minha região, 500 violinos, 30 violas. Rapaz, a diferença é muito grande, é muito grande. Então, precisamos divulgar o instrumento. Comentem, deixa o YouTube entender que esse vídeo está tendo uma projeção um pouquinho maior e vamos tentar movimentar. Ajudem a viola, não eu, César, não. Precisa não, mas a viola. Pensem no instrumento. Vamos divulgar esse instrumento maravilhoso, tá bom? E no 479, vamos lá, toca comigo e depois me diz como foi. Valeu!